Muito bem, hoje eu quero falar com você sobre as canetinhas emagrecedoras, o grande problema que eu vejo em relação a isso, que não estou dizendo para ninguém para você parar de usar, mas eu quero trazer um pensamento um pouco mais aprofundado que vai te ajudar a você continuar magro ou ser um gordinho mais saudável, tá legal? Eu me chamo Renato Figueiredo, eu sou personal trainer, sou fisiologista esportivo e o que chamou um pouco a minha atenção sobre isso foi porque eu fiz a avaliação de um jovem essa semana que vai iniciar, na verdade, iniciou essa semana o treinamento comigo semipresencial. Eu fui fazer a avaliação dele e eu percebi a capacidade aeróbica dele não tão boa assim. Olha aqui, esse é um resultado de um dos testes que eu faço aqui dentro do meu acompanhamento, e essa régua aqui mostra a capacidade aeróbica, né? Então aqui nós temos excelente, bom, razoável, fraco e muito fraco. O dele deu ali razoável, mas caminhando para o fraco. Aquilo ligou um sinal de alerta para mim. Eu olhei e falei assim, precisamos aqui tomar um certo cuidado com isso, mas para trazer essa informação para você, eu fui analisar algumas pesquisas científicas e achei uma meta-análise publicada em 2024 muito interessante, que eles queriam identificar o que aumenta a chance de mortalidade por todas as doenças e por doenças cardiorrespiratórias. Será que é a baixa capacidade aeróbica ou será que é a obesidade e o sobrepeso, o IMC mais elevado, né? E foi bem interessante o resultado, eu achei muito bem feita a pesquisa, foi uma meta-análise, eles reuniram 20 artigos científicos, deu 398 mil pessoas que participaram ali, sujeitos ali, participando ali daquele artigo, então eu acredito que foi a maior meta-análise sobre esse tema, não acredito que tenha tido outra. Eles, inclusive, pelo menos até 2024, eles relataram que era, né? Eu lendo o artigo lá, eles relataram que era. Essa meta-análise envolveu mulheres, uma outra muito grande não tinha mulheres, então foi bem interessante, tá? Foi bem interessante e a interpretação desse resultado eu vou trazer para você aqui agora. O que é que eles observaram? Que não adianta você ser uma pessoa magra se você tem uma baixa capacidade aeróbica. A baixa capacidade aeróbica aumenta de 2 a 3 vezes as chances de mortalidade por todas as doenças e por doenças cardiovasculares. Então, é bem interessante isso, porque quando nós olhamos uma pessoa obesa, nós, por conta de tudo que nós aprendemos, por conta daquilo que nós estamos vendo ali, aquela pessoa, né, um pouco mais robusta, imediatamente nós achamos essa pessoa está correndo risco. Essa pessoa tem um grau de mortalidade ali mais elevado do que uma pessoa magra, mas nem sempre. Nem sempre é dessa forma e esse artigo científico ele deixou muito claro isso, pelo menos segundo esse artigo, e eu vou lhe dizer que eu considero que eles estejam em uma linha muito interessante, tá? Eles dividiram alguns grupos, utilizaram como base pessoas magras com boa aptidão aeróbica e fizeram comparação com outros grupos. Dentro desses grupos tinha obeso com boa aptidão aeróbica, obeso com baixa aptidão aeróbica, pessoas com sobrepeso com boa aptidão aeróbica, sobrepeso com baixa aptidão aeróbica e pessoas magras com baixa aptidão aeróbica, certo? Dentre todos esses grupos aqui, os que mostraram aumento de mortalidade entre 2 a 3 vezes maior foram aqueles com baixa aptidão aeróbica. Ou seja, o obeso e a pessoa com sobrepeso com boa aptidão aeróbica tem o risco de mortalidade reduzido quando comparado com pessoas com baixa aptidão aeróbica. Olha que interessante isso, velho. E a partir desse achado, a gente começa a pensar em camadas mais profundas, e é isso que eu quero trazer aqui para você, tá? Hoje, com o uso das canetinhas emagrecedoras, eu já vi gente falar, para que eu vou fazer atividade física se eu uso a canetinha aqui e eu emagreço? Outros, um pouco mais conscientes, já entendem que precisa fazer atividade física para emagrecer com qualidade. Mas é louco isso, cara. Você pensar que o uso de uma canetinha
que vai resultar realmente no emagrecimento traz um resultado estético, mas o resultado, pensando na sua saúde, ele não consegue promover, pelo menos não em sua totalidade. Claro que quando você reduz o seu IMC, você também vai contribuir para a redução do risco de algumas outras doenças. Mas não é simplesmente isso. O negócio é um pouco mais profundo. Até porque, quando nós falamos de obesidade, nós sabemos que a obesidade ela aumenta o risco de desenvolvimento de outras doenças. Então aqui não vamos romantizar a obesidade, tá? Eu não estou falando aqui agora que, olha, sejam obesos, sejam gordos, mas façam atividade física. Eu penso que esse é um discurso leviano. Não se deve utilizar esse tipo de discurso. Mas o que eu estou falando aqui para você é que busque emagrecer, se você tem sobrepeso, se você tem obesidade, mas busque melhorar também a sua capacidade aeróbica, tá? E você que é magro, não se apegue ao seu perfil lipídico para dizer que você é uma pessoa saudável, porque pode ser que você não seja. Pode ser que você não esteja totalmente protegido, claro que ninguém está totalmente protegido, né? Mas pode ser não. Você, segundo esse artigo, o seu nível de proteção em relação à mortalidade e desenvolvimento de outras doenças, ele é maior do que de uma pessoa obesa que tem uma boa capacidade aeróbica. Então, isso é interessante porque a gente começa a quebrar algumas barreiras aqui. E eu penso que é bacana a gente pensar dessa forma, porque é o seguinte, as modas, elas vêm e vão, né? Na verdade não é vão e vêm, né? Elas vêm e vão, né? Se você parar para pensar, 20 anos atrás, o que é que estava em alta? Cirurgia bariátrica. Eu, inclusive, participei em alguma medida de um grupo que trabalhava com isso, e o que é que nós percebemos? O que é que nós acabamos percebendo? Que após 5 anos, 95% das pessoas voltavam com obesidade. Então, olha que interessante isso. Você resolve aqui, mas depois de 5 anos a pessoa estava gorda de novo. Ou com o mesmo peso, ou com um peso maior. Você acha que com o uso das canetinhas emagrecedoras isso não vai acontecer? É claro que vai. Aqui você vai ter duas opções, tá? Quem faz o uso da canetinha emagrecedora. Ou você vai ficar refém daquilo ali, tomando pro resto da sua vida. Eu acredito que a gente pode ter algumas complicações, certo? Em relação a isso. Ou, daqui a algum tempo, depois que você parar, você vai ganhar todo o peso se você não mudar a sua mentalidade. Por isso que é de fundamental importância, eu não queria nem entrar nesse tema aqui sobre as canetinhas agora, a gente pode deixar para um outro vídeo isso, mas é interessante a gente mudar a mentalidade e entender que a prática de exercício físico é um mecanismo protetor. Ajuda na redução de peso, na redução de gordura? Ajuda. Não é como muita gente fala por aí, tá? Mas ajuda. Se você aumenta seu gasto calórico, você aumenta ali a balança, você dá um balanço calórico negativo, né, durante o dia, que vai gerar déficit calórico e você vai emagrecer. Tudo bem, isso vai acontecer. Mas a prática de atividade física é um mecanismo protetor. Você tem que pensar dessa forma. Além de ser um mecanismo protetor para o desenvolvimento de várias doenças, ele também é um mecanismo protetor para o seu reganho de peso. Então, para de pensar na prática de atividade física simplesmente como algo para emagrecer. E você que é sedentário, você que está com um peso bom, mas é sedentário, para de achar que você não tem que fazer atividade física. Eu acho que eu falei isso no início do vídeo, mas pessoas com baixa aptidão aeróbica, vou repetir isso, se eu falei, eu vou repetir isso para frisar. Pessoas com baixa aptidão aeróbica, elas aumentam o nível de. Elas têm chances de mortalidade de 2 a 3 vezes mais do que pessoas com boa aptidão aeróbica. E você não precisa nem ser um atleta, tá? Aí você pode chegar para mim e falar assim, pô, Renato, mas então você está dizendo que eu tenho que ser um atleta, eu tenho que estar ali. Não, eu mostrei para você a escala aqui, eu vou mostrar de novo. Esse estudo ele mostra, ele indica que você não precisa ser um atleta para você ter um mecanismo de proteção aí, pensando em mortalidade por várias doenças e por doenças cardiorrespiratórias. Se você estiver aqui, ó, no bom, subindo aqui, ó, perto, razoável, perto do bom,
você já está bem. Você já tem um mecanismo de proteção aí e você já reduz de 2 a 3 vezes o risco de mortalidade por todas as doenças e também por doenças cardiorrespiratórias, tá? Então, assim, só para não ficar só com a teoria aqui, né? Pô, Renatão, você trouxe aí agora uma bomba para mim, mas como é que eu faço isso? Eu não sei agora como é que eu melhoro a minha aptidão cardiorrespiratória. Vou fazer um vídeo depois explicando só como fazer isso, tá? Como melhorar essa aptidão cardiorrespiratória. Se você tiver interesse realmente que eu faça esse vídeo, coloca aqui nos comentários, que vai ser bem interessante eu poder dar esse passo aí, sabendo que vai poder estar te ajudando, certo? Mas assim, para você que é sedentário, começa fazendo caminhada, tá? Começa fazendo caminhada que você já vai melhorar a sua capacidade aeróbica. Pode ser que não seja o suficiente a longo prazo, mas a curto prazo para você já começa isso aí e depois a gente pode conversar melhor sobre isso, beleza? Então, é isso. Se você quiser saber como funciona o meu acompanhamento, eu tenho 3 tipos de acompanhamento, né? Que é o presencial, semipresencial e online. Você pode clicar no link que vai estar aqui abaixo, ou na descrição do vídeo, ou no primeiro comentário fixado, certo? Então você pode clicar, vai falar comigo ou com alguém da minha equipe, para a gente explicar melhor como funciona, tá certo? Mas, resumindo aqui, só para ter certeza que você vai sair desse vídeo aqui de maneira muito clara aquilo que eu falei, entre obesidade e baixa capacidade aeróbica aumenta de 2 a 3 vezes a chance de mortalidade por todas as doenças e por doenças cardiorrespiratórias, mais do que a obesidade. Uma pessoa obesa, com boa capacidade aeróbica, está mais protegida em relação à mortalidade do que uma pessoa magra com baixa capacidade aeróbica. E se você quer dar o primeiro passo, comece a fazer caminhada, depois comece a fazer corrida. Você vai achar muita coisa na internet explicando como fazer isso. E se você quiser, eu também posso explicar como melhorar sua capacidade aeróbica de maneira mais detalhada em um outro vídeo aqui. Comenta aqui abaixo para eu saber que vale a pena para você e que é importante que eu faça esse vídeo. Valeu? Um grande abraço, nos vemos em breve. Vamos nessa.